Olá, pessoas! Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os princípios cristãos, hoje com o tema moral estranha, né? Lucas 14, de e 25 a 33. Isso aí. Então vamos ver aqui. E muitas gentes iam com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo de 25 a 33. Isso. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Aí vai muito em relação ao discipulado, que é nós seguirmos a Cristo. Um dos principais mandamentos da palavra de Deus é honrar pai e mãe. Esse é um dos principais mandamentos. Porém, nessa passagem, Jesus está falando em relação a você, muitas vezes, aborrecer ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos. Quer dizer de você, muitas vezes, não seguir eles propriamente em aquilo tudo que eles fazem. Você, depois de uma certa idade, você tem que se libertar dos seus pais. Honrar pai e mãe é um princípio de Deus. Porém, você não pode ficar na barra da saia de pai e mãe. Você tem que viver a sua própria vida. Você tem que, de certa forma, fazer as coisas pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos. Porém, você tem que viver a sua vida. Você tem que viver e aprender no dia a dia com os seus erros e acertos. Não quer dizer que você vai desonrar pai e mãe, mas não é obrigado você a acatar tudo aquilo que o pai e a mãe diz, porque muitas vezes aquilo que ele aprendeu foi o que ele quis passar para você. Ele, a princípio, ele fez daquilo do conhecimento dele, mas não necessariamente, vamos dizer, isso há 30, 40, 50 anos foi o que ele aprendeu. Hoje, você vê que as situações mudaram e você necessita de algo diferente. Então, você tem que fazer conforme aquilo que Deus toca no seu coração. E sabe, às vezes a gente fala, né, dessa forma, que o filho ele tem que seguir a vida, né, cuidar da sua própria vida, sendo que Deus colocou a gente aqui, né, na função de pai e mãe para cuidar das nossas crianças, e com o tempo a gente vai sendo meio que controlador dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas dentro da nossa família, seja com a esposa, o esposo, o filho. E a gente não se dá conta de que a gente está controlando demais determinada pessoa. Só que quando nós fazemos dessa forma, é porque normalmente as pessoas às vezes não têm o controle da sua própria vida. E aí ela se permite, né, que o pai, a mãe, o esposo fique controlando a sua vida. Tá? Então é muito importante que você faça a gestão da sua vida, que você comande, né? Que você governe a sua vida em todos os sentidos, no sentido dos seus desejos, mas também na sua gestão financeira. E quem muitas vezes dentro da casa não passou
às vezes até uma raiva, né? Ou deixou de admirar a filha, ou o filho, o esposo, ou a esposa, porque as coisas não estavam tendo muito afinidade ou porque fugiu do seu controle. E isso acontece dentro das famílias, só que nós não podemos guardar essa ira, né, dentro do nosso coração. Nós temos que respeitar os princípios dos nossos pais, os princípios, os valores, todas as coisas boas que eles passam para nós. A questão da obediência é outra coisa. A gente tem que sempre estar conversando, divergindo e convergindo para ver o que é melhor, né, para cada um. Porque nós temos que ter controle da nossa vida, né? E não podemos ser controlado a vida toda por pai, por mãe, né? Ou seja, você vai casar, daqui a pouco você tem o seu filho, vai deixar o pai e a mãe pôr o nome na criança, você sempre vai sendo induzido, influenciado, manipulado pelo controle do pai e a mãe. Não que os pais estão fazendo isso por maldade, é porque muitas vezes a realidade dos pais às vezes não está alinhada com a verdadeira realidade do que está acontecendo com o filho. Então os sentimentos eles começam a desconstruir internamente, né, as nossas fraturas emocionais, e muitas vezes se torna um momento difícil dentro de uma casa, aonde a ira, a raiva, o ódio vai estar presente ali. Mas não há nada de errado nessa jornada tão difícil. Basta a gente ter esse conhecimento, o discernimento espiritual e cuidar da nossa alma, para que a gente consiga ter esclarecimento e clareza do que nós estamos vivenciando. Muitas vezes é preciso parar, respirar, refletir, né? E não criar esse sentimento, essa angústia pelo excesso de controle que existe dentro de uma casa entre pai, mãe e filhos, porque é natural e sempre vai existir esses problemas, mas não se deixe ser governado e controlado por ninguém, nem pelos seus pais. Nós devemos amá-los, respeitá-los, né? Guardar esses princípios que eles passam, né, para nós, que são muito preciosos, mas nós temos que cuidar da nossa vida, porque nós temos o livre arbítrio, né? Deus não fica controlando a gente nas nossas escolhas. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós temos que ter respeito, não só pelos nossos pais, mas pelas pessoas, e agir sempre com amor. Nunca haja com ódio no coração, nunca dê uma resposta fora do seu controle, porque quem perde o controle acaba sendo muito ruim, porque às vezes você acaba levando mais fraturas emocionais, tanto para as pessoas que você ama, e aquele rancor vai contaminando o seu coração, e você vai perdendo a admiração pelas pessoas que convivem junto com você. Então, para sempre, pensa, porque hoje quem que não tem um probleminha, né, dentro da sua casa, com o pai, com a mãe, com o filho, tá? Compreenda, ambos pais tenham paciência, tenha muita paciência com os seus filhos, mas procure também vocês se alinharem na questão de vocês estarem conectados, né, com o seu coração, com Deus, porque a gente tem que ter esse discernimento, essa maturidade, às vezes, de respeitar algumas fases que são muito difíceis para o nosso processo de aprendizado. O processo de aprendizado só acontece diante das dificuldades. Nós passamos a ficar descontrolados, mas quando nós paramos, respiramos, a gente consegue esse discernimento, principalmente quando nós estamos conectados com Deus. Nós vemos que todas as pessoas têm o respeito pelo pai e mãe.
E isso é uma forma de amar, respeitar, tratar com educação, tá? Não quer dizer que você é obrigado a acatar tudo que ele fala. Você tem o seu livre-arbítrio para você pensar e agir, de preferência pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos, pelos mandamentos cristãos. Mas Deus te deu o livre-arbítrio para que você faça as suas próprias escolhas. Então faça as escolhas corretas, porque isso é o que vai gerar os frutos da sua vida. Quer frutos bons, quer frutos ruins. Depende daquilo que você está plantando. Plantando em relação aos pais, em relação à família, em relação aos filhos, em relação a terceiros, em relação ao próximo no modo em geral, que muitas vezes você não tem afinidade, mas Deus coloca as pessoas no nosso caminho para muitas vezes testar-nos, e é que a gente possa sempre fazer algo de melhor ao próximo. Então, a questão de discipular é você procurar ensinar também ao próximo, fazer conforme Cristo faria por você. Você acha que Deus iria te desprezar? Iria te chamar de nomes que não se devem? Deus ama, e acima de tudo, Ele deu seu Filho para que morresse por nós, para que nos desse o perdão eterno, a salvação. Então, que possamos cada dia mais estarmos prontos a fazer algo pelo próximo e termos o discernimento de fazer aquilo que nos convém, que seja em função daquela vida cristã. Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.